Faltam 23 dias pra gente iniciar o Novo Testamento. Que é assim, né? A gente vai iniciar em 1º de outubro. Novo Testamento, não tem nem o que falar, né? É maravilhoso. Mas esse livro de Daniel também é incrível. E vamos começar então. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque o Senhor está no controle de tudo. Tudo está no centro da tua vontade. Obrigada, Senhor, por falar conosco, por trazer para nós aquilo que o Senhor quer. Esses dias estão sendo tremendos na tua palavra, debaixo da tua graça, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Então vamos lá. Lorena, pega a sua Bíblia e vamos ler Daniel, versículo 4, ou capítulo 4. A loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Parece-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Aqui do versículo 1 até o versículo 37, que é o último versículo, né? Então, esse capítulo 4 completo fala sobre um sonho perturbador que teve Nabucodonosor, né? Então, esse sonho fez com que Nabucodonosor chamasse seus astrólogos e mágicos, que mais uma vez mostraram-se incapazes de lhe dizer o que significava o sonho. Então Daniel foi chamado para explicar a visão. Apesar de ter visto com seus próprios olhos o poder de Deus ao livrar os 3 jovens judeus da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor ainda não reconhecia pessoalmente os limites do seu próprio poder e inteligência. Depois de ter sido avisado que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer, o rei sofreu a dolorosa humilhação da insanidade, antes de finalmente reconhecer a soberania de Deus, do Deus de Israel, sobre as questões humanas. Então, o que aconteceu aqui nesse capítulo? Vamos descobrir. Versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Disse-me a interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra.
E as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeiras de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu. E a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandato dos anjos, dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constituir sobre ele. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, disse a interpretação. Portanto, todos os sábios do meu reino não me puseram saber a interpretação, mas tu podes, pois enchi o espírito dos deuses santos. Então Samuel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por muito tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Bom dia, graça e paz, bom dia, bom dia. Então aqui no capítulo 4 inteiro fala sobre essa visão. E engraçado que Daniel ficou perturbado, ele ficou atônito por causa da visão, porque não era boa. E aí no versículo 20 fala: a árvore que viste, aqui já vai contar o que era o significado do sonho. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, em que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Olha aí. Então não é fácil você ouvir algo assim, né? Ainda mais o reizão lá, Nabucodonosor, ouvir isso. E olha lá, versículo 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o seu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados,
e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue sua tranquilidade. Então aqui, Deus já tinha feito Daniel descobrir um sonho que ninguém descobriu. Ele teve realmente sabedoria e discernimento para isso. Ele reconheceu que Deus era Deus. Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus. Depois da fornalha de fogo, Nabucodonosor falou: nossa, não tem como, Deus é o Deus forte, Deus e tal. Só que ele ainda não reconhecia Deus como o Deus, o único Deus. Ele ainda tinha outros deuses. E era isso que Deus queria que ele fizesse aqui, que ele reconhecesse. E no versículo 27, a graça de Deus estende-se a todos, de acordo com a sua intenção na vida desse rei pagão. Daniel suplicou ao rei que mudasse sua forma de agir, esperando as consequências retratadas na visão. E pudessem ser evitadas. E aparentemente, Nabucodonosor ignorou o apelo de Daniel. Então, no versículo 28 aqui vai continuar, né? Essa história. 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu identifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. É forte, é forte. No versículo 30 e 31, em vez de se humilhar diante do Altíssimo, Nabucodonosor exibiu notável arrogância. Enquanto percorria seu palácio e domínios, ele gabou-se de seu poder e majestade. Naquele momento, o juízo de Deus se cumpriu através da perda de sanidade do rei, e por 7 tempos ele viveu como um animal do campo e foi expulso de entre os homens. O número 7 frequentemente significa perfeição, no sentido da plenitude do tempo da insanidade. Olha aí. Completude do tempo de insanidade também pode indicar 7 anos. Então, aqui era o ápice, né, de uma coisa ruim que poderia acontecer com ele, porque a loucura ali era considerada uma das piores coisas, né? Versículo 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as aves do céu. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Bom dia, Valéria. Estamos lendo Daniel capítulo 4.
o versículo 36. Primeiro capítulo ainda. Então, aqui no versículo 36 fala: tão longo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Bom dia. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Gente, foi preciso acontecer tudo isso com Nabucodonosor, para que ele louvasse a Deus, né? Para que ele pudesse realmente deixar essa arrogância, essa soberba dentro dele, né? Fazendo o resumo aqui, Valéria, do que aconteceu no capítulo 4, Nabucodonosor, depois de tudo que aconteceu, né, que a gente viu ontem, ele teve mais um sonho que ninguém podia decifrar e Daniel decifrou o sonho. Só que Deus estava alertando Nabucodonosor do que ia acontecer e ele não quis aceitar. Ele ainda continua arrogante e soberba. E aí Deus falou para ele: então eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Vou te tirar do meio do povo, vou te levar para o campo, você vai comer com as ervas do campo, como boi. E aí tudo que Deus falou aconteceu e ele iria ficar com o espírito de loucura. Então, depois de alguns dias, ele então levantou os olhos para o céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E aí ele realmente reconheceu a soberania de Deus. Foi preciso acontecer 3 coisas milagrosas aqui para que ele entendesse. Então vamos para o capítulo 5. A escritura na parede. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios do ouro. Então aqui é Belsazar, né? Não é Beltesazar, porque Beltesazar é Daniel. Então aqui é Belsazar. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, era filho de Nabucodonosor, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte o candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Gente, aí você imagina, né? Aqui, o rei Belsazar, então, era filho de Nabucodonosor, né? Aqui não fala especificamente, mas provavelmente já passou um tempo, né? E ele ficou no lugar de Nabucodonosor. Vamos ler aqui o estudo que fala sobre o versículo 2. E depois a gente continua. Até os pagãos são supersticiosos, o bastante para não utilizarem os utensílios roubados de templos. Numa
orgia regada a vinho. Entretanto, Belsazar praticou essa grande blasfêmia. Durante o banquete, ele e seus convidados beberam nos utensílios de ouro que Nabucodonosor havia subtraído do templo de Jerusalém, enquanto adoravam os seus deuses pagãos. Então, ou seja, era uma blasfêmia, sim, porque esses objetos de ouro eram da casa do Senhor, era do templo de Jerusalém. E ele estava participando ali de uma festa horrível, né? Que ele estava fazendo. E só abaixar aqui um pouco. Isso. E você imagina, do nada começa a escrever na parede uns dedos aleatórios. Meu Deus. Versículo 2 ainda fala sobre a palavra em aramaico. Para pai também era frequentemente usada para avô, ancestral ou antecessor. Beltesazar era o filho mais velho de Nabonido, o último rei da Babilônia, sendo, portanto, neto de Nabucodonosor. Essa daqui eu não sabia. Como Nabonido esteve fora em campanhas durante mais de metade de seu reinado, seu filho Belsazar servia como corregente nos períodos de ausência do pai. E aí, vamos ver então o que aconteceu. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Tá vendo? Com Deus não se brinca. Versículo 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei sua interpretação. Nesse versículo 7 fala sobre o terceiro no reino, né? Que indica que Belsazar sabia que era o segundo em comando, atuando como corregente junto ao seu pai. Então, por isso ele seria o terceiro, né? Depois do pai, Belsazar e seria o terceiro. E aí, o versículo 9 fala assim: com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou ele. Voltou, né? Então aqui no versículo 11. Achou-se luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. No versículo 10, como as esposas e concubinas de Beltesazar já estavam presentes no banquete,
A mulher, a rainha, né, que compareceu à casa do banquete, pode bem ter sido a viúva de Nabucodonosor ou sua filha, mãe de Belsazar, esposa de Nabonido. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem essa escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios ao trem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, meu Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isso. Então, essa palavra usada aqui para filho era frequentemente usada também para neto ou sucessor. No Antigo Testamento, esse histórico familiar tornou os pecados de orgulho e desobediência de Belsazar ainda mais repreensíveis. Versículo 23. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a vida e todos seus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Tekel e Parsim. Daniel interpretou essas três palavras como raízes de verbos em aramaico. Mene vem do verbo enumerar. Tekel, do verbo pesar. E Parsim, do verbo dividir. Embora o significado normal dos verbos fosse bem conhecido, explicações especiais se faziam necessárias para que Daniel os explicasse aquela situação. E versículo 26, então. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta.
Pérez, dividido foi o reino e dado aos deuses, não, e dado aos medos e aos persas. Dado aos deuses. Então, no versículo 29 diz assim: Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeira de ouro no pescoço, cadeia de ouro, e proclamassem que passaria a ser terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. Eita! Então, a gente vê aqui o que a bebida faz. A bebida tira a lucidez, né? Porque esse rei, Belsassar, já sabia de tudo que tinha acontecido com Nabucodonosor. Não era novidade para ele. Só que a bebida tira a lucidez, né? E aí ele estava fazendo coisas que para Deus são horríveis. E ele começou a blasfemar, adorar outros deuses, usando os utensílios da casa de Deus. Isso é terrível mesmo. No versículo 30 aqui, Belsassar foi morto naquela mesma noite, enquanto o rei e seus oficiais festejavam e bebiam. A cidade da Babilônia tinha muitos como impenetrável, caiu diante dos persas. Em outubro de 539 a.C., de acordo com o historiador Heródoto, Ciro e suas tropas desviaram as águas do rio Eufrates e entraram na cidade por meio de um leito de rio quase seco. O cilindro de Ciro e suas crônicas babilônicas concordam com a invasão, mas atribuem na traição interna que resultou na abertura dos portões para os invasores. E aqui, no 31, fala sobre Dário, o Medo, né? Que permanece um dos mistérios não resolvidos do livro de Daniel. Evidências históricas são claras ao relatar que o Império Babilônico foi conquistado pelos persas, sob Ciro. Alguns estudiosos têm usado Dário como evidência de uma data mais recente para a escrita, alegando que um escritor do século VI a.C. demonstraria conhecimento desses fatos históricos. De acordo com esse argumento, quem quer que tenha escrito o livro nos séculos II a.C. simplesmente não era um historiador fiel aos fatos. Entretanto, descobertas arqueológicas continuam a sustentar a exatidão de Daniel e uma data da escrita mais antiga. Os usos das palavras "se apoderou do reino" deixam aberta a possibilidade de Dário ter sido feito governante de territórios babilônicos conquistados por outro, ou seja, Ciro. Daniel tem a plena consciência de Ciro. Alguns estudiosos acreditam que Dário, era um nome diferente para Gubaru, que é citado em alguns dos textos antigos como governante da Babilônia e que pode bem ter sido nomeado para governar a Babilônia durante a ausência de Ciro. Ou pode ser a palavra Dário, um título que significasse aquele que é real. Nesse ponto não existe evidência suficiente para garantir a certeza disso. Então, nem tudo aqui tem uma explicação lógica, porque não estávamos lá, né? Então não tem como a gente saber certinho quem que pegou o rei depois disso, o reino, né? Mas vamos ler o capítulo 6, porque ainda não terminou. Capítulo 6 são 28 versículos e a gente finaliza o nosso devocional de hoje.
Capítulo 6, versículo 1. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião nenhuma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. E aí, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, e punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, a dedicação de Daniel a Deus é evidente, pois ele se voltou para casa, mesmo depois de ter conhecimento da nova lei e do castigo por desobedecer. Todavia, o texto indica que, apesar de qualquer angústia mental que possa ter experimentado, ele agiu como costumava fazer, embora não seja mencionado como ele aprendeu. Esse costume podemos supor que seus pais tiveram parte em estabelecer princípios piedosos para sua vida. Então, independente de qualquer coisa, Daniel se voltou para Deus, mesmo o povo falando que ele ia para a cova dos leões, se ele adorasse a Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvar. No versículo 14 aqui, então, quando o rei ficou sabendo que as acusações contra Daniel eram falsas, percebeu que tudo não tinha passado de uma armadilha para Daniel, da qual involuntariamente tomou parte. Ficou então muito penalizado.
Ele conhecia a vida de Daniel e o serviço prestado por ele como funcionário exemplar, fiel e sábio do governo. Então, como o rei assinou ali um decreto, não tinha como ele fazer mais nada, né? Mas é que ele falou que ia empenhar para salvar Daniel. No versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionasse se pode mudar. 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente servires, que ele te livre. Então, como é interessante o fato de Dário, um rei pagão, tentar consolar Daniel, assegurando-o do poder do seu Deus. É evidente que o rei tinha bastante conhecimento sobre Deus e muito provavelmente mediante o testemunho do próprio Daniel. Versículo 16, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente servires, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus livrou o seu anjo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse. Porque foi achada de mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Uau! 23, então. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Aleluia, que Deus lindo. E nenhum dano se achou nele, pois crera no seu Deus. Ordenou o Deus e foram trazidos, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os teus ossos. Meu Deus, hein? Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o rei de Daniel, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, gente, que maravilhoso, né? Finalizamos então a leitura de hoje. Amanhã vamos continuar. E que o Senhor possa te lembrar de que Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Ele é o Deus que dá a última palavra. E principalmente, o reino de Deus nunca terá fim. É nesse Deus que nós confiamos. É a esse Deus que nós servimos. Amém? Glorificado seja. Esse livro é poderoso, amém? Feche seus olhos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Pai amado, Pai querido, tu és lindo, tu és o Deus poderoso, o Deus de milagres, o Deus perfeito. Senhor, nós clamamos a ti, faça a tua vontade, faça o teu querer. Vem, Senhor, mais uma vez e faz tudo novo. Tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és o Deus maravilhoso. Coloca a tua mão, Senhor, sobre cada um de nós. Coloca a tua mão, Senhor, no mais profundo abismo, dificuldade, medo. Tira, Senhor, todo o mal. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Caia por terra todo o mal. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor é grande. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor faz milagres e maravilhas. Nós clamamos a ti. Vem, Espírito Santo, e guia-nos nessa jornada. Faça a tua obra, faça o teu querer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que hoje seja um dia abençoado. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até amanhã.